Sejamos francos. Sua existência está repleta de elementos que simplesmente não agregam valor, que interferem e consomem sua vitalidade. Mas você já refletiu sobre por que continua sustentando esses componentes? Por vezes, o maior ato de insurgência não consiste em provocar alvoroço, mas em excluir silenciosamente tudo aquilo que não nos enriquece, conexões prejudiciais eliminadas, comportamentos autodestrutivos afastados. E não, você não necessita transformar isso em um espetáculo, nem aguardar validação de terceiros. Na apresentação de hoje, demonstrarei como aplicar a orientação da filosofia estoica, desprenda-se daquilo que escapa ao seu controle e alcance sua libertação. Porque, meu amigo, a existência é demasiado breve para permanecer aprisionado às expectativas alheias. Demonstrarei metodicamente como eliminar 10 elementos que, indubitavelmente, estão convertendo sua vida em um estado caótico, não apenas fisicamente, mas também estão deteriorando seu ser antes mesmo que você tome consciência. E se você permanecer inerte, poderá sacrificar algo ainda mais valioso, sua tranquilidade interior. Por isso, inicie hoje, discretamente e sem justificativas. Ao final, aquilo que você abandona revela mais sobre sua essência do que aquilo que tenta preservar. Está preparado para começar a viver autenticamente? Mas, antes de prosseguir, atente-se a esta narrativa que lhe auxiliará a compreender melhor a sabedoria contida neste conteúdo. Em uma pequena comunidade costeira residia uma jovem pescadora denominada Helena. Ela era reconhecida por sua capacidade de navegar em águas revoltas e por sua extraordinária aptidão para pescar nos períodos mais desafiadores. Entretanto, ao longo do tempo, Helena acumulou uma vasta quantidade de equipamentos e instrumentos deteriorados que não utilizava mais, mas, por mero costume, os conservava. Sempre que partia para o oceano, o espaço em sua embarcação modesta estava repleto de objetos que obstruíam seu trabalho. Em determinada ocasião, enquanto se preparava para uma extensa jornada marítima, uma potente tempestade se formou. As ondas atingiram sua embarcação e ela percebeu que o excesso de elementos que transportava complicava enormemente sua habilidade de manobrar. Durante horas, ela resistiu contra a tempestade, mas compreendeu que não eram apenas as ondas suas adversárias, mas também a carga desnecessária que carregava. À iminência do desespero, Helena tomou uma resolução árdua, porém fundamental, começou a desfazer-se do que não lhe servia. Inicialmente descartou as redes danificadas, em seguida os cabos antigos e deteriorados, e por fim, até mesmo objetos que preservava por apego emocional, mas que careciam de utilidade. A cada elemento que liberava, sua embarcação tornava-se mais leve, e ela conseguia manobrar com maior eficiência. As ondas permaneceram intensas, mas Helena já não se sentia aprisionada pelo peso do passado. Graças a essa decisão, conseguiu manter-se à superfície. E, finalmente, quando a tempestade se dissipou, retornou ao porto. Estava exausta, mas segura. Quando seus colegas pescadores a avistaram, intrigados, questionaram como ela havia resistido à tempestade. Helena, com uma expressão serena, respondeu: existem momentos na vida em que nos apegamos a coisas desnecessárias, sejam objetos, recordações ou pessoas que apenas adicionam peso à nossa jornada. Somente quando decidimos abandonar o supérfluo discretamente e sem dramatização, encontramos a liberdade para avançar com maior facilidade. A moral desta narrativa é que na existência há numerosos elementos que necessitamos eliminar silenciosamente para prosseguir. Por vezes, a carga que suportamos nos impede de transitar com leveza, e apenas ao liberá-la conseguimos descobrir nosso genuíno destino. Antes de iniciarmos com a primeira lição, se você considerar proveitoso este tipo de conteúdo, incentivo-o a subscrever o canal e ativar as notificações para manter-se informado sobre as inovações.
Vamos começar. 1. O receio da opinião alheia. Alguma vez você questionou quais decisões em sua vida foram baseadas no temor do julgamento alheio? Esse receio que se infiltra em sua pele, impedindo-o de expressar sua autenticidade, assemelha-se a viver em um palco perpétuo sob o olhar crítico de uma plateia que, na realidade, sequer está focada em você. Sabe por quê? Na maioria das situações, as pessoas estão demasiado ocupadas lidando com suas próprias inseguranças para avaliá-lo. Mesmo assim, você se imobiliza. O temor do julgamento alheio é comparável a um parasita silencioso que se nutre de seus sonhos, que adere às suas costas e sussurra em seu ouvido sempre que você contempla realizar algo distinto ou audacioso, o que os outros pensarão. E subitamente você altera sua trajetória, adaptando sua existência ao que acredita que os outros esperam de você. Que ironia! Despendemos tanto tempo preocupados com opiniões alheias que, inadvertidamente, renunciamos a viver a vida que genuinamente almejamos. Esse receio nos compele a agradar indivíduos que frequentemente nem integram nossa existência autêntica, como se nossa orientação estivesse desregulada, em vez de seguirmos a direção de nossa intuição. Seguimos a rota determinada pela sociedade. Você ostenta a máscara mais adequada às expectativas de cada situação no ambiente profissional, entre amigos e inclusive nas plataformas sociais. Mas e o seu verdadeiro ser? Aquele que permanece oculto sob camadas de sorrisos artificiais e opiniões emprestadas. Às vezes, o receio do que dirão é ainda mais sutil, disfarçando-se de prudência. Não é o momento apropriado. Talvez eu seja insuficiente pretextos mascarados de sabedoria que, fundamentalmente, encobrem o mesmo monstro. O temor do julgamento alheio. E enquanto isso, os sonhos permanecem arquivados, aguardando um momento mais propício que jamais se materializa. Para erradicar esse receio definitivamente, necessitamos praticar a filosofia estoica. Os estoicos instruem que não podemos controlar o que os outros pensam sobre nós, mas podemos determinar como reagimos a isso. Parece simples, mas requer um exercício constante de introspecção e coragem. Trata-se de aprender a viver para si mesmo, a tomar decisões que o satisfaçam, e não meramente para agradar terceiros. A existência é demasiado breve para ser experimentada sob a influência da opinião alheia. Um exercício eficaz consiste em começar a eliminar silenciosamente elementos que não agregam valor à sua vida, aqueles que persistem apenas para agradar outros. Você se sente compelido a manter determinada imagem? Optou por uma carreira insatisfatória porque aparentava ser a escolha adequada? Liberte-se dessas restrições. Inicie com pequenas decisões, recuse compromissos indesejados, realize algo que sempre desejou, mas que evitou devido ao possível julgamento alheio. Cada ação mínima representará um passo em direção à liberdade. Não iludirei você, não é simples. Haverá momentos em que o peso do julgamento alheio parecerá opressivo, mas lembre-se sempre que você opta por viver conforme as expectativas alheias, perde uma parcela de sua autenticidade, uma espécie de falecimento gradual e silencioso que você pode evitar se possuir a coragem de manter-se fiel a si mesmo. Portanto, comece a eliminar esses elementos silenciosamente. Não é necessário anunciá-lo ao mundo. Apenas desprenda-se do que não lhe pertence, do que não corresponde à sua essência. Aprenda a confiar em seu próprio discernimento e a valorizar mais sua autopercepção do que as possíveis opiniões alheias, pois, ao final, a única pessoa perante a qual você deve prestar contas é você mesmo. Como afirmou Carl Jung, a liberdade inicia-se no momento em que você cessa de se preocupar com o que os outros pensam sobre você. 2. As relações tóxicas. Existe um ditado que aprecio. Não há pior cego que aquele que se recusa a ver. Certamente você já o ouviu, certo? Curiosamente,
Frequentemente aplicamos essa cegueira seletiva às nossas próprias relações. Habituamo-nos a interagir com indivíduos que, de alguma forma, nos subtraem mais do que nos oferecem. Sim, refiro-me àquelas relações tóxicas que, imperceptivelmente, drenam sua energia progressivamente. E o mais intrigante, frequentemente você se apega a elas como se fossem imprescindíveis. Não me limito apenas a relacionamentos amorosos. As relações tóxicas podem estar presentes em qualquer contexto na família, no círculo de amizades, no ambiente profissional. O mais interessante é que ninguém o obriga a mantê-las. Mas lá está você, tolerando silenciosamente, como se abandoná-las constituísse uma ofensa ao mundo. Por que agimos assim? Talvez porque nos ensinaram que romper vínculos é indicativo de fragilidade ou insensibilidade, como se eliminar alguém de sua vida fosse um ato de crueldade, quando na realidade pode representar o maior gesto de amor próprio que você pode realizar. Vamos introduzir um pouco de filosofia nesta discussão. Os estoicos nos ensinam que não devemos nos preocupar com o que está além de nosso controle. Isso também se aplica às pessoas ao nosso redor. Você não pode controlar o comportamento alheio, mas pode determinar se deseja ou não mantê-los em sua vida. É simples, mas eis a parte complexa: fazer isso silenciosamente. E não me interprete. Erroneamente, não se trata de vingança silenciosa ou de sentir-se superior. É simplesmente uma decisão consciente de não nutrir mais uma relação que o desgasta. Reflita. Você não necessita de uma dramatização para eliminar o que não lhe serve. Não é necessário proclamar aos quatro ventos que está se desintoxicando de pessoas apenas libéreas. É como deixar de irrigar uma planta que não floresce, mas você o faz tranquilamente, compreendendo que ela não integra mais seu jardim e está tudo bem. A planta segue seu caminho, você segue o seu, e a vida prossegue. Já experimentou passar tempo com alguém mesmo próximo e sair dessa interação completamente exausto? Não que essa pessoa seja maligna, mas a energia dela não harmoniza com a sua. É nesse momento que surge a chave: detecte essas relações. Escute seu corpo, sua mente, se você sente que cada interação com determinada pessoa representa uma verdadeira maratona emocional. Talvez esteja em uma relação tóxica. Pode ser doloroso refletir sobre isso, mas é necessário. Aqui entra a estratégia do silêncio. Reduza gradualmente as interações. Deixe de buscar o contato. Afaste-se. Não são necessárias grandes manifestações ou conflitos, apenas deixe de estar disponível. É libertador, acredite. Não porque você está virando as costas ao mundo, mas porque está priorizando seu bem-estar. Às vezes, o amor próprio não consiste em negar explicitamente, mas em dizer basta silenciosamente. Então, como identificar essas relações? É simples. Se cada vez que você visualiza uma mensagem dessa pessoa, sente um desconforto no estômago, se conviver com ela o deixa mais esgotado que uma semana integral de trabalho, se percebe que é sempre você quem doa e nunca recebe, você já tem uma resposta. Quando isso se tornar evidente, inicie o processo de eliminação. Sem dramatizações, sem explicações, apenas prossiga. Concluindo, não se trata de ser impiedoso nem de guardar ressentimento. Trata-se de respeitar-se o suficiente para não permitir que continuem drenando a energia que você poderia utilizar com pessoas e atividades que verdadeiramente o nutrem. No final, a chave está em ser honesto consigo mesmo e em priorizar seu bem-estar acima da culpa ou do receio de magoar os outros. Tenha isto presente. Algumas pessoas são como o vento, você as sente, mas não pode retê-las, só precisa deixá-las passar. 3. Os hábitos autodestrutivos. Ocasionalmente você se flagra realizando pequenas ações que, ao examinar atentamente, sabe que não o estão conduzindo a lugar algum. São aqueles comportamentos que parecem inofensivos inicialmente, mas que, inadvertidamente, vão comprometendo sua paz mental ou física.
Eu também já sucumbi a essa armadilha mais vezes do que gostaria de admitir. Pequenos hábitos autodestrutivos que passam despercebidos, como um gotejamento constante que, com o tempo, erode até a rocha mais sólida. Mas o que ocorre se esses hábitos constituírem as rochas de nossa rotina diária? Como eliminá-los sem causar alarde? Primeiramente, é necessário reconhecê-los, e é justamente aí que reside o desafio. É relativamente simples identificar o que nos incomoda nos outros, mas reconhecer esses mesmos padrões em nós mesmos é um processo completamente distinto. Você desperta pela manhã e, instintivamente, alcança o smartphone, não para algo essencial, evidentemente, mas por puro automatismo, como se seus dedos estivessem programados para deslizar pela tela antes mesmo que seu cérebro tenha se ativado completamente. Parece inofensivo, não é? Até que você percebe que desperdiçou 20 minutos de sua manhã absorvido em conteúdo irrelevante, com a mente já sobrecarregada antes mesmo de deixar o leito. Este é apenas um exemplo. Realizamos isso com inúmeras outras situações. Aquela xícara de café extra que era dispensável. Aquela interação que você intimamente sabia que deveria evitar. Aquela série que não acrescenta valor algum, mas que você continua assistindo por inércia. São os pequenos comportamentos que, progressivamente, podem criar uma profunda lacuna em seu bem-estar. Agora, eliminar esses hábitos é outro desafio. Sejamos francos, quantas vezes você se comprometeu a abandonar algo e acabou intensificando ainda mais esse comportamento? Como quando afirma, a partir de amanhã, iniciarei verdadeiramente e então, o amanhã chega, e é apenas mais um dia de justificativas. É nesse contexto que se aplica um ensinamento dos estoicos. Esses filósofos da Roma antiga acreditavam que grandes transformações não ocorrem subitamente, mas através de pequenos passos silenciosos, quase imperceptíveis. Você não precisa anunciar ao mundo sua intenção de mudança nem realizar um gesto grandioso, basta começar a observar. A chave está na consciência. Quando você percebe que sua mão se dirige automaticamente ao smartphone sem motivo aparente, interrompa o movimento. Não é necessário arremessar o aparelho pela janela, embora isso pudesse ser catártico, simplesmente coloque-o de lado e realize outra atividade, algo tão elementar quanto respirar profundamente e alongar-se. Quando sentir o impulso de consumir a terceira xícara de café, questione-se. Realmente necessito disso? Ou estou agindo por hábito? Se for meramente por inércia, abandone a xícara. Por vezes, é tão simples quanto isso interromper no momento adequado, sem dramatização, sem necessidade de transformações monumentais. Eliminar hábitos autodestrutivos não significa que você se tornará uma pessoa impecável instantaneamente. Todos enfrentamos nossas pequenas batalhas internas, e isso é perfeitamente natural. A questão é abordá-las com uma estratégia, simples silêncio e consistência como uma gota que, em vez de deteriorar, vai polindo progressivamente. E se eventualmente você sentir que não está progredindo, recorde-se o que hoje parece um pequeno esforço, com o tempo se transformará em uma grande conquista. Talvez você não observe os resultados imediatamente, mas é como plantar uma semente um dia. Sem alarde, ela germina e se desenvolve em uma árvore robusta. O mesmo ocorre com esses pequenos ajustes. Portanto, na próxima vez que identificar um hábito que o prejudica mais do que beneficia, elimine-o silenciosamente. Não é necessário anunciá-lo ou criar um espetáculo, apenas deixe-o partir, passo a passo, gota a gota. Como afirmou Epicteto, a verdadeira mudança não se proclama, simplesmente acontece. 4. O desejo de controlar tudo. Alguma vez você já sentiu que, se não mantivesse controle absoluto sobre tudo ao seu redor, o mundo desmoronaria? Tranquilize-se. Eu compreendo. Tendemos a acreditar que, se organizarmos meticulosamente cada detalhe e anteciparmos todos os imprevistos da vida,
Esta funcionará como um mecanismo perfeitamente ajustado, onde nada pode falhar. Que noção absurda, não é? Ainda assim, nos encontramos aprisionados nesse exercício mental, na fantasia de que podemos dominar tudo o que nos acontece. É uma armadilha, uma ilusão. E o mais grave é que quanto mais tentamos nos agarrar ao controle, mais sentimos que perdemos o equilíbrio. Por isso proponho que tal abandonar essa necessidade obsessiva de controle, essa mania de desejar que tudo corresponda exatamente às nossas expectativas, o desejo de controlar tudo, nada mais é que uma prisão mental, uma que construímos, tijolo por tijolo cada vez que imaginamos que, com dedicação suficiente, as circunstâncias se desenvolverão precisamente conforme planejamos. Mas sabemos o que ocorre, o universo não funciona dessa maneira. A filosofia estoica, com sua sabedoria milenar que permanece tão contemporânea, nos ensina que a chave não está em controlar o incontrolável, mas em liberar o específico e concentrar-se no que efetivamente depende de nós. Reflita: tentamos controlar o clima, as opiniões alheias, as reações das pessoas, os resultados de nossos esforços, tudo aquilo que, na realidade, está além de nosso alcance. É como tentar conter a maré com as mãos, um completo desperdício de energia. Ainda assim, insistimos nesse comportamento constantemente. E o pior, cada vez que algo não se desenvolve conforme antecipávamos, nos frustramos, nos irritamos, como se fosse uma injustiça cósmica. Que ironia, não é? Imagine que você carrega uma mochila cada vez que tenta controlar algo além de seu alcance. Acrescenta uma pedra em seu interior. Inicialmente, talvez você nem perceba o peso, mas com o tempo, a mochila se tornará insuportavelmente pesada. Ao final, essa carga o oprimirá. Não seria preferível desfazer-se dessas pedras, abrir espaço para o que é genuinamente importante, para o que você realmente pode controlar: suas emoções, suas ações, suas escolhas? O restante, solte. Durante muito tempo, eu mesmo me preocupei obsessivamente em antecipar tudo o que poderia acontecer adversamente em minha vida. Se tinha uma reunião, organizava cada possível questionamento incômodo, se agendava um encontro com amigos, me inquietava com o local, com as condições meteorológicas, com qualquer elemento que pudesse desviar-se do planejado. Era extenuante. E sabe o que ocorria? A maioria das situações que me preocupavam jamais se concretizavam. Finalmente, compreendi que essa tentativa de prever tudo não me proporcionava maior controle, apenas me causava mais ansiedade. Então comecei a soltar. Gradualmente, aprendi a confiar mais no processo. E o que aconteceu? As circunstâncias continuaram a se desenvolver, algumas favoráveis, outras nem tanto, mas eu me senti mais leve, porque havia deixado de suportar o que não era minha responsabilidade. Confiar na vida não significa ser passivo ou irresponsável. Trata-se de aceitar com maturidade que existem elementos que estão além de nosso controle, e que isso é aceitável, eliminando silenciosamente essa necessidade de controlar tudo. Abri espaço para o imprevisto, para as surpresas, para aquilo que transcende seu alcance. Isso não implica que você deva simplesmente se acomodar e observar a vida transcorrer. Trata-se de liberar o peso e aceitar que há uma parcela da jornada que não depende de você. E sabe o que mais? Isso é libertador. Lembre-se, por vezes, soltar é a forma mais poderosa de assumir o controle. Como Marco Aurélio escreveu em suas Meditações, o verdadeiro controle reside na capacidade de soltar o incontrolável. 5. As expectativas irreais. Não sei quanto a você, mas eu dediquei considerável parte de minha existência acreditando que deveria ser perfeito. Ninguém me comunicou isso diretamente, mas estava implícito, pairando entre os comentários bem-intencionados, os olhares de aprovação e aquela constante comparação silenciosa com os demais. Crescemos com a convicção inabalável. O valor do silêncio interior. Vale realmente o esforço economizar energia emocional.
Não se trata de carregar um fardo de argumentos desnecessários. A cada confronto ou opinião que você tenta impor, adicione mais um peso à sua bagagem mental, até que se torne insuportável. Quando perceber seu esgotamento, a explicação é evidente: você está desperdiçando energia com algo sem valor genuíno. Na próxima ocasião em que sentir aquela necessidade impulsiva de provar seu ponto de vista, tente permanecer calado não por submissão, mas por libertação. É comparável a soltar uma caneta que seguramos por horas, sem perceber. Ao relaxar, descobrimos um alívio que nem sabíamos ser necessário. Com a obsessão de estar sempre certo, acontece algo semelhante ao abandonar esse peso. Percebemos que estávamos envolvidos em batalhas que nem desejávamos travar. Como, então, abandonar essa necessidade? Aceite que não precisa dominar todos os assuntos. Está perfeitamente bem errar ou não ter posições definidas sobre tudo. Você não está participando de uma competição de conhecimento. Desenvolva a habilidade de escutar profundamente, não para contradizer, mas para compreender. Existe uma distinção fundamental entre simplesmente ouvir e verdadeiramente escutar. Ouvir é meramente fisiológico, enquanto escutar é uma arte refinada. Quando você escuta atentamente, a ansiedade de expressar seu ponto de vista diminui naturalmente. Valorize o silêncio. Por vezes, o argumento mais poderoso é simplesmente permitir que outros concluam a conversa. Nem todas as interações precisam terminar com vencedores, pois triunfar em um debate não equivale a conquistar tranquilidade. Pergunte-se: vale a pena ter razão às custas da sua paz interior? Certamente não. Na próxima conversa, quando sentir aquele impulso de discordar ou impor sua perspectiva, respire profundamente, solte a tensão e deixe fluir. A serenidade resultante será infinitamente mais valiosa que qualquer vitória momentânea. Para seu conforto, lembre-se dos filósofos estoicos. Eles compreendiam que a verdadeira sabedoria não está em ter razão, mas em saber quando recuar. Como dizia Sêneca, o verdadeiro conhecimento não está em vencer todos os embates, mas em saber quando evitar o confronto. A poluição digital. Reflita sobre como estamos envolvidos pela poluição digital. Não me refiro apenas aos ruídos urbanos ou ao vizinho fazendo reformas, mas àquele outro tipo de ruído que carregamos no bolso, nas mãos, diante dos olhos: redes sociais, alertas constantes, mensagens ininterruptas. Aparentemente, tudo foi projetado para nos desviar a atenção, mantendo-nos em perpétuo estado de alerta. E lá estamos nós, imaginando ter controle quando, na realidade, somos dominados pelo caos digital. Vivemos em uma época onde o silêncio tornou-se privilégio, contudo não tão inacessível quanto parece. O primeiro passo é identificar o que realmente consome sua atenção, pois existem elementos que deveriam ser eliminados silenciosamente da sua vida. Sim, isso é possível, embora não seja evidente. Sejamos francos: o tumulto digital não desaparece simplesmente por fechar um aplicativo. Seria como tentar extinguir um incêndio com gotas d'água. A solução exige radicalidade, semelhante aos estoicos que reconheciam a importância da paz interior e não a alcançavam deixando-se levar por interferências externas. O que deveria ser removido silenciosamente da sua vida? Comecemos pelas redes sociais. Parece lugar comum, mas quanto mais perfis você segue, mais interferência cria. Não sugiro desconexão total, mas questione: você realmente precisa acompanhar a vida da prima distante de um conhecido? Elimine impiedosamente tudo que não agrega valor e, periodicamente, faça uma limpeza digital como quem organiza um armário. Em segundo lugar, as notificações. Aqui a questão fica interessante: por que permitimos que nossos dispositivos nos interrompam constantemente? Cada vibração ou sinal sonoro causa um sobressalto no cérebro, consumindo não apenas tempo, mas energia mental. Desative todas as notificações não essenciais. Inicialmente poderá sentir certa inquietação, temendo perder algo relevante.
mas logo perceberá o benefício de controlar quando e como verificar seu aparelho. Em terceiro lugar, o temor de ficar por fora. Este é o grande vilão contemporâneo, a sensação de que perderemos algo importante se não estivermos conectados. Contudo, eis uma verdade incômoda: o verdadeiramente significativo não está na tela, mas ao seu redor, nas pessoas e momentos que passam despercebidos enquanto você se prende à última tendência viral. Abandone essa necessidade de estar em toda parte, pois quanto mais tenta abraçar o universo digital, mais perde o que realmente importa. Ao eliminar esse ruído externo, algo extraordinário acontece. Você começa a perceber o que genuinamente tem valor. O silêncio digital é o primeiro passo para reconectar-se consigo mesmo, com suas ideias autênticas e prioridades verdadeiras. É neste ponto que a filosofia estoica se manifesta. Você não pode controlar os acontecimentos externos, mas pode decidir como reagir a eles. Ao eliminar a poluição digital, tudo se torna mais nítido. Minha recomendação: escolha o silêncio, não como ausência de som, mas como presença de consciência sobre o que realmente deseja em sua vida. Este é o verdadeiro luxo da nossa era. Como afirmava Gandhi, a paz não surge quando o barulho cessa, mas quando você decide ouvir a si mesmo. O círculo vicioso dos pensamentos negativos. Já observou como os pensamentos negativos invadem sua mente quase imperceptivelmente? Surgem discretamente e logo assumem o controle. Assemelham-se àqueles visitantes que chegam sem aviso e, pior ainda, não se retiram. O mais frustrante é que frequentemente nós mesmos lhes franqueamos a entrada não por desejo, mas porque nos convencem de que fazem parte natural do nosso cotidiano. E se eu dissesse que você pode trocar essa fechadura mental? Falemos claramente: esses pensamentos não passam de padrões destrutivos que moldam suas ações, e não da melhor maneira. Certamente já experimentou ideias como: por que tudo dá errado para mim? Ou nunca conseguirei isso. Quando esses pensamentos se repetem constantemente, acabamos acreditando neles. O que plantamos mentalmente é como cultivar uma árvore contaminada e depois questionar por que seus frutos são impróprios para consumo. O curioso é que esses pensamentos negativos raramente refletem a realidade, embora pareçam tão concretos quanto o solo que pisamos. Aqui entra a filosofia estoica. Com sua brutal simplicidade, não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos controlar nossa resposta. Parece elementar, mas na prática frequentemente nos escapa. Permitimos que esses padrões mentais determinem nossas emoções e comportamentos, quando a verdadeira liberdade está em assumir o controle de nossas reações. Por onde começar? A primeira chave é o silêncio, sim. Leu corretamente. Eliminar silenciosamente esses pensamentos negativos não requer esforço dramático para afastá-los. Basta reconhecê-los quando surgirem, identificá-los e não alimentá-los. Quanto mais atenção lhes dedicamos, mais poder lhes concedemos. Compare-os a uma mosca na sala. Obsessionar-se em capturá-la apenas gera mais agitação. Talvez seja melhor ignorá-la, até que perca o interesse. Segundo, questione seus pensamentos. Quando uma ideia destrutiva emergir, pergunte-se: isso é verdade? Tudo está realmente desmoronando? Ou é apenas uma percepção exagerada? Frequentemente perceberá que são noções inflacionadas, sem fundamento real. E se houver alguma verdade, concentre-se em soluções em vez de fixar-se no problema. Terceiro, pratique o desapego. Não sugiro transformar-se em asceta isolado no topo de uma montanha, mas desenvolver distanciamento emocional de seus pensamentos. Eles não definem você. Só porque algo atravessa sua mente, não significa que deva permanecer ali. Isso requer prática, mas gradualmente aprenderá a vê-los pelo que realmente são: nuvens passageiras, em um céu que permanece imutável. Os pensamentos negativos são um daqueles elementos que você deveria eliminar silenciosamente de sua vida. Não é necessário alarde. Apenas cuidado com seu foco, paciência
e questionamento interno. Afinal, o que pensamos molda nossas ações, e nossas ações definem quem somos. Como bem observou Brian Tracy, pensamentos não são fatos, mas se acreditarmos neles, tornam-se nossa realidade. A conexão entre desordem física e mental. Às vezes acordamos sentindo o mundo particularmente pesado. Olhamos ao redor e percebemos que não é apenas uma sensação, nosso espaço está sobrecarregado de objetos, papéis acumulados, roupas amontoadas em cadeiras, e de alguma forma nossa mente parece igualmente desorganizada. Não sei se isso lhe acontece, mas quando meu ambiente está caótico, sinto que meus pensamentos seguem o mesmo padrão. A desordem física e mental, embora possam parecer dissociadas, estão mais interligadas do que imaginamos. Existe algo profundamente exaustivo na desorganização que nos circunda. Nosso espaço bagunçado afeta diretamente nossa clareza mental. Os estoicos, por exemplo, enfatizavam a importância de concentrar-se no essencial e eliminar o supérfluo. Pensando bem, a desordem representa exatamente o oposto desse princípio. É tudo aquilo desnecessário que nos distrai e perturba nosso equilíbrio. O acúmulo de objetos não ocupa apenas espaço físico, mas também consome energia psíquica. Cada item fora de lugar, cada documento que deveria ter sido descartado meses atrás, cada obstáculo em seu caminho, tudo isso não é apenas matéria acumulada, é ruído. Um ruído que sobrecarrega a mente com pequenas tarefas pendentes e preocupações que nem sabíamos existir. Conhece aquela sensação de querer organizar algo, mas não saber por onde começar? O segredo não está em reorganizar tudo de uma vez, mas em eliminar silenciosamente o que já não serve. O primeiro passo é simples: observe. Examine seu entorno e questione-se. Realmente necessito de tudo isso? Se algo permanece sem uso por longo período, provavelmente tornou-se dispensável. Mas não se trata apenas de bens materiais. A desordem mental funciona de maneira semelhante. Frequentemente acumulamos preocupações e sentimentos, como quem guarda objetos quebrados, imaginando que um dia serão úteis. A verdade é que manter tudo isso apenas nos sobrecarrega. O que fazer então? Eliminar silenciosamente, pouco a pouco. Não é preciso fazer grande alarde nem anunciar ao mundo, apenas libere-se do que não serve mais, tanto no plano físico quanto no mental. Em um mundo repleto de ruído, às vezes o silêncio constitui um ato de rebeldia. Se há relacionamentos em sua vida que causam mal-estar, projetos que já não motivam, pensamentos que apenas drenam sua energia, desfaça-se deles. Sem dramas, sem explicações excessivas, sem mais rodeios que o necessário. Simplesmente deixe-os partir. Lembre-se de que frequentemente a organização externa reflete a interna. Ao trazer ordem ao seu ambiente, perceberá que gradualmente essa clareza também alcançará sua mente. Não é magia. É um processo como quando decidimos organizar uma gaveta e subitamente nos sentimos mais leves, pois cada coisa em seu lugar representa uma preocupação a menos. Os estoicos não complicavam suas vidas com o desnecessário. Eles sabiam que a chave estava em focar no que realmente importava e deixar o resto passar. Tão simples quanto isso. Viver em meio à desordem física e mental é como caminhar em um labirinto sem saída. Mas quando começamos a nos desfazer do que não precisamos, descobrimos que a saída sempre esteve ali, apenas não conseguíamos enxergá-la por causa do excesso. Se deseja paz mental, comece organizando o que está ao seu redor. Faça isso sem pressa, sem ruído, mas com constância. Sua mente lhe agradecerá. Como Nelson Mandela disse, quando o ruído se acalma, o essencial torna-se mais claro. O hábito nocivo das comparações. Às vezes me pergunto por que temos esse costume de nos comparar com os outros. Vamos lá. Não invente desculpas, todos fazemos isso. Mas você realmente acredita que isso tem alguma utilidade?
É como participar de uma competição onde os demais competidores nem sabem que estão concorrendo. E, o mais irônico, provavelmente, nem se importam. Enquanto isso, você está mentalmente medindo cada passo, cada tropeço, cada pequeno avanço, não os seus, mas os alheios. Comparar-se é como tentar vencer um concurso de canto usando a voz de outra pessoa. Não faz sentido. Você possui sua própria melodia, seu ritmo único, mas insiste em seguir a partitura de outrem. O problema é que esse comportamento aparentemente inofensivo deteriora gradualmente sua autoestima. Um dia você desperta sentindo-se inadequado, insuficientemente rápido ou competente em alguma área, tudo porque está excessivamente ocupado olhando para os lados, em vez de concentrar-se no que está à sua frente. A verdade é que a vida não se assemelha a uma corrida de velocidade, mas a uma travessia marítima. Você determina o rumo, as paradas e o ritmo. Mas se está demasiadamente focado nos barcos alheios, o único resultado é desviar seu próprio timão. E o mais curioso, enquanto você observa obsessivamente a embarcação de outros, provavelmente eles estão fazendo o mesmo com a sua. Assim funciona esse ciclo absurdo de comparações. Todos observam os demais, mas ninguém desfruta plenamente sua própria jornada. Interrompa esse ciclo de comparações e faça isso discretamente. Elimine essa prática como algo que você remove da vida sem alarde, como descartar uma vestimenta antiga que não usa mais. Ninguém precisa saber, mas você sentirá a diferença. Comparar-se com outros não é apenas inútil, é uma traição contra si mesmo. É como dizer ao seu eu interior que ele é insuficiente, que você precisa ser outra pessoa para ter valor. Mas reflita, essa filosofia carece de lógica. Os estoicos já afirmavam a única comparação válida é com quem você era ontem. Como proceder quando surge o impulso da comparação? Não tente silenciar essa voz interior, questioneia. 10. Compreendendo a gênese dos pensamentos negativos. Sua mente não constitui um reflexo preciso da realidade, é um filtro. Tudo que você pensa, sente e experimenta passa primeiramente pela lente de sua interpretação. Quando algo acontece, você não reage ao evento propriamente dito, mas à narrativa que sua mente elabora sobre ele. Esta narrativa pode ser precisa ou distorcida por medos e vivências anteriores. É neste ponto que surgem os pensamentos negativos. Eles não representam a realidade objetiva, mas sua percepção dela. Epicteto afirmava isso há séculos. Não somos afetados pelo que acontece, mas pelo que dizemos a nós mesmos sobre os acontecimentos. Um mesmo evento pode provocar reações completamente diversas em diferentes pessoas. A demissão do trabalho, por exemplo, pode ser interpretada como tragédia, injustiça ou oportunidade de crescimento. Não é o evento em si que causa sofrimento, mas a interpretação que lhe atribuímos. Ao aprendermos a modificar nossa interpretação, transformamos nossa experiência. A psicologia moderna confirma estas observações estoicas. A terapia cognitivo-comportamental, uma das abordagens mais eficazes contra a ansiedade e depressão, fundamenta-se na premissa de que nossos pensamentos influenciam diretamente nossas emoções. Se habitualmente interpreta situações da pior maneira possível, sua mente permanecerá presa em ciclo de negatividade. Porém, ao aprender a questionar esses pensamentos e visualizar as circunstâncias com maior clareza, poderá reduzir seu impacto. Frequentemente, pensamentos negativos emergem porque fazemos suposições sem questioná-las. Se algo falha, presumimos que tudo está perdido. Se recebemos críticas, supomos incompetência. Se fracassamos em determinada tarefa, interpretamos como evidência de que jamais teremos êxito. Mas o que ocorre quando desafiamos esses pensamentos? E se parar e perguntar-se, isso é realmente verdadeiro? Existe outra perspectiva para esta situação? Imagine cometer um erro profissional. Sua mente pode imediatamente concluir: sou um fracasso, certamente serei demitido. Aplicando o pensamento estoico, você pausa e analisa.
Isto realmente representa um fracasso total ou apenas erro pontual? Já cometi erros anteriormente e aprendi com eles. Fui demitido todas as vezes que errei? Ao fazer isso, percebe que sua mente estava amplificando a situação e o pensamento negativo perde intensidade. Modificar sua perspectiva não significa ignorar a realidade ou enganar-se com otimismo infundado. Significa treinar sua mente para enxergar as circunstâncias como realmente são, sem distorções provocadas pelo medo e insegurança. Os estoicos praticavam um exercício denominado visão superior. Imagine observar sua vida à distância, como espectador externo. Desta perspectiva, problemas aparentemente gigantescos tornam-se menores. Você percebe que muitas preocupações são temporárias e que possui mais controle do que imagina. Ao aprender a questionar pensamentos negativos, notas uma transformação. Você deixa de reagir imediatamente com medo ou frustração. Em vez disso, respira profundamente, observa a situação calmamente e escolhe interpretação mais racional. Assim reduz a carga emocional desnecessária. Você não pode controlar tudo o que acontece, mas pode determinar a narrativa que constrói sobre esses acontecimentos. Ao modificar essa narrativa, transforma sua experiência. Da próxima vez que surgir um pensamento negativo, não o aceite como verdade absoluta. Observe-o, questione-o e escolha a perspectiva que o ajude a progredir, não a paralisar. Afinal, o poder de seus pensamentos não reside nos eventos propriamente ditos, mas na forma como decide interpretá-los. 11. Desenvolvendo o controle da atenção. Para dominar a mente, sua mente assemelha-se a um cachorro sem guia sem treinamento, perseguirá qualquer estímulo, reagirá a qualquer ruído, deixando-se levar por impulsos incontroláveis. Porém, ao aprender a direcioná-la, proporcionando estrutura, ela tornará-se obediente, concentrada, disciplinada. A maioria das pessoas vive aprisionada em uma mente descontrolada, transitando entre pensamentos, arrastada por emoções, sem perceber sua capacidade de recuperar o controle. Você não é escravo de seus pensamentos. Pode treinar sua atenção para direcioná-la aonde realmente deseja. Epicteto afirmava que o indivíduo livre é aquele que domina a si mesmo, e este domínio inicia-se pela atenção. Se cada pensamento emergente o controla, você permanece prisioneiro de sua própria mente. Entretanto, se consegue observar seus pensamentos sem reagir automaticamente, começa a libertar-se. Não pode evitar que negatividades apareçam, mas pode decidir segui-las ou deixá-las passar. Esta é a diferença entre uma mente treinada e uma caótica. A neurociência comprovou que a atenção molda a estrutura cerebral, o foco repetido fortalece conexões específicas. Concentração constante em preocupações reforça circuitos neurais negativos, tornando-os automáticos. Contudo, ao treinar sua atenção para focar no que está sob seu controle, desenvolve novas conexões que fortalecem clareza mental e estabilidade emocional. A mente não é estática, modifica-se conforme sua utilização. A maioria das pessoas nem percebe como sua atenção é capturada por pensamentos irrelevantes, transitando de recordações dolorosas a preocupações futuras, sem notar seu aprisionamento em ciclo mental. Para treinar a atenção, o primeiro passo consiste em observar sua direção. Examine seus pensamentos sem identificar-se com eles. Você não é o que pensa. Um pensamento representa apenas um impulso elétrico cerebral, sem mais poder além daquele que lhe concede. Quando surge um pensamento negativo, evite segui-lo automaticamente. Considereu como notificação em seu celular, você pode abri-la e perder-se nela, ou simplesmente ignorá-la e prosseguir sua atividade. A atenção funciona como músculo, quanto mais exercitada, mais forte torna-se. Cada vez que sua mente divaga e você a reconduz ao presente, estará treinando sua atenção. Inicialmente será difícil, mas gradualmente tornará-se natural.
Uma técnica eficaz consiste em ancorar a atenção na respiração. Ao perceber que um pensamento negativo assumiu o controle, dirija sua atenção para a sensação do ar entrando e saindo do corpo. A respiração sempre ocorre no presente e não pertence ao passado nem ao futuro. Cada retorno a ela proporciona à mente uma pausa, oportunidade de escapar do ciclo ruminativo. Outra forma de treinar sua atenção é questionar pensamentos automáticos. Se sua mente afirma isso fracassará, pare e questione. Isso representa fato ou mera suposição? Não aceite cada pensamento como verdade absoluta. Analise-o, questione sua lógica, busque alternativas. A mente descontrolada acredita em tudo que pensa. A mente treinada questiona, observa, seleciona. Ao treinar sua atenção, perceberá que pensamentos negativos perdem influência. Não porque desaparecem, mas porque deixam de afetar-lhe igualmente. Você não reage com a mesma intensidade. Aprende a conceder-lhes espaço sem permitir que o controlem. Gradualmente, sua mente torna-se mais serena, lúcida, resiliente. A verdadeira liberdade não consiste em fazer o que deseja, mas em dominar a si mesmo. Sua atenção representa o primeiro passo para controlar sua mente. E ao dominá-la, nenhum pensamento exercerá poder sobre você. Espero sinceramente que estas reflexões tenham sido proveitosas. Parabéns por ter perseverado até o final desta jornada de aprendizado. Quando perceber que aquela voz começa a estabelecer comparações, ouça o que ela diz, mas questione sua lógica. Por que você está se comparando com essa pessoa específica? O que exatamente provoca seu sentimento de inferioridade? Lembre-se de fazer pausas para refletir sobre seus próprios progressos e conquistas. Frequentemente esquecemos o quanto já avançamos quando estamos constantemente observando os outros. Outra estratégia eficaz é praticar a gratidão. Sei que parece um conselho desgastado, mas garanto-lhe que é poderoso. Agradeça pelo que possui, pelo que conquistou, pelo que você é. Quando concentra-se no que tem, em vez de no que falta, ou no que os outros possuem, algo se transforma subitamente, o peso da comparação começa a dissipar-se. E você percebe que o único caminho relevante é o seu. A vida é demasiado breve para desperdiçar tempo competindo em uma corrida imaginária com os outros. Comparar-se apenas desvia sua atenção do que verdadeiramente importa: viver sua vida em seu ritmo, segundo suas próprias regras. Quando você começa a fazer isso, percebe quão libertador é. Deixo uma reflexão que me auxiliou em momentos difíceis. Quando você para de enxergar-se pelos olhos alheios, descobre quem realmente é. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido proveitosa. Quero parabenizá-lo genuinamente por ter chegado até aqui e concluído o vídeo. Isso demonstra seu desejo de autodesenvolvimento. Se apreciou o conteúdo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, escreva gratidão para que eu saiba que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que espera? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está repleto de ensinamentos como este que podem ser aplicados cotidianamente. Portanto, encorajo-o a continuar explorando essa filosofia.